Queria convidar para fazer a apresentação da proposta para o programa de governo na área da educação da campanha do futuro governador Miguel Rosseto, o coordenador da Setorial de Educação do PT, o professor José Clóvis Azevedo. Quero cumprimentar os componentes da mesa, cumprimentando o companheiro Miguel Rosseto, nosso candidato a governador, e cumprimentar a todos vocês que estão compondo esse grupo tão energético, né, tão forte, né, que está hoje representando todo o Rio Grande do Sul, aqui praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul presente. Quero fazer uma saudação especial também a Eulália, que foi grande companheira nossa do governo, né? Quero cumprimentar também a Lúcia, né, que também trabalhou conosco, trabalhou no nosso governo, né, no governo Olívio Dutra, quando nós estávamos na UERGS, e com isto cumprimentar a todos e a todas que estão nesse momento conosco fazendo essa discussão. Bom, é importante que a gente possa registrar também que hoje é um dia simbólico, né? É 14 de julho, que foi a data em que a burguesia destruiu o antigo regime e constituiu a República Francesa, que era uma burguesia, na época, revolucionária, uma burguesia que representava um processo de civilizatório, né, para a humanidade. E a tomada da Bastilha retirou, a burguesia revolucionária retirou o conservadorismo do governo na França. E nós hoje iniciamos uma caminhada para tirar a burguesia agora reacionária e conservadora que domina o Piratini e que nós vamos tirá-la com o voto popular e colocar lá o nosso colega, nosso companheiro Miguel Rosseto. O nosso programa, a nossa proposta de programa, eu vou fazer uma síntese, né, sem me alongar muito. Ela foi construída coletivamente na nossa setorial, com a participação de todos os companheiros, coordenados por mim e pelo companheiro Eliezer. E evidentemente que ela não é uma novidade, porque nós estamos trabalhando em cima da nossa história, da nossa construção, das nossas experiências, claro que ressignificando a cada momento, né, procurando respostas reorganizadas para o momento que nós estamos vivendo. O grande problema da nossa educação pública é que ela tem o grande desafio é o seu financiamento, porque ainda nós não conseguimos colocar com clareza e com a concretude necessária a importância que tem a educação pública para um projeto de nação. Se nós temos um projeto de nação, um projeto alternativo de radicalização da democracia, de avanço da justiça social, de construção de cidadãos livres, de cidadãos conscientes, identificados com a participação e com a democracia, nós precisamos priorizar a educação nos nossos governos. E é muito importante que o companheiro Rosseto tenha essa visão de colocar a educação no centro da sua preocupação política. Nós temos hoje
em termos de Brasil e de Rio Grande do Sul, grosso modo, 80% das nossas crianças e jovens estudando na escola pública. Então é a escola pública que forma a grande massa de cidadãos brasileiros. E o que está em disputa hoje, o que está em disputa para se constituir o futuro desse país, o futuro da sociedade brasileira, é que tipo de formação que vai ter a nossa juventude, que tipo de escola que ela vai estar. E isto é uma disputa que nós temos que fazer com os setores conservadores, com o empresariado, com aqueles que hoje estão hegemonizando as decisões políticas no Brasil. Esta disputa, ela é fundamental. É importante que a gente faça a melhoria da materialidade da educação. É importante que a gente busque a sustentabilidade com qualidade da educação. Mas a nossa questão não é só a quantidade da sustentabilidade. A nossa questão é fundamentalmente também a disputa do conteúdo da educação, a disputa do conteúdo que tem relação com a sociedade que nós queremos. Então nós podemos ver como essas questões são importantes se a gente olha, por exemplo, os últimos anos daquele gráfico, né, de 2005 para cá, como que o Estado do Rio Grande do Sul aplicou os recursos da educação. Nós vamos ver que naquela parte mais alta da coluna lá é o nosso governo. A partir de 2005 nós tivemos menos de 28% do orçamento em educação. No nosso governo a coluna subiu e a partir de 2015 novamente começou o desinvestimento na educação. Quer dizer, mesmo nós fazendo um esforço de aumento do investimento na educação, nós não conseguimos dar uma resposta adequada àquilo que a educação pública precisa. Por isso que nós estamos propondo colocar no centro da nossa preocupação, além da questão do conteúdo da educação, além da questão do conteúdo, também a questão do financiamento. E é impossível se pensar a solução do problema educacional brasileiro e gaúcho apenas em 4 anos. 4 anos, para nós, para quem está no governo, é um tempo extremamente curto. Ele é longo para quem está na oposição, mas para quem está no governo é curto. Não se consegue fazer muita coisa. Então nós temos que propor que o nosso programa seja para o nosso governo, mas seja para além do nosso governo. Nós temos que chamar a sociedade gaúcha para construir um plano de educação para no mínimo 10 anos, que garanta um determinado consenso e a garantia de um financiamento que dê, de fato, para avançar na qualidade. E quando nós pensamos na qualidade, estão aí as prioridades, que é a recuperação da dignidade dos professores, a questão do salário, a recuperação da rede física, uma política de formação continuada para os nossos professores e a valorização profissional. Quer dizer, esses 4 elementos são fundamentais. Mas para que a gente possa garantir avanços, nós precisamos ter uma proposta de financiamento de longo prazo. E essa proposta, essa ideia de um plano de 10 anos, ela, claro que precisa ser melhor trabalhada e precisa ser melhor discutida. Por exemplo, quando se fala em financiamento, quando se fala em salário de professor, quando se fala em recuperação da rede pública, nós temos que dizer de onde virá o dinheiro. E a educação de qualidade, ela tem que ser financiada pela sociedade. Não tem como a sociedade querer uma educação de qualidade sem financiamento. A gente sabe que o empresariado quer portos de qualidade, estradas de qualidade, aeroportos de qualidade, mas quer juros subsidiados e isenção de impostos. E quer também mão de obra de qualidade. Bom, nós precisamos cobrar isto
de todas as forças produtivas. Nós temos que criar um financiamento específico para a educação, um fundo que garanta que a educação se desenvolva de fato, um fundo que garanta que de fato a gente supere os grandes gargalos da educação a médio e longo prazo. E para isso nós temos que criar um fundo e apontar de onde veio o dinheiro para esse fundo. Bom, é da Lei Candir, é de quem tem isenção de impostos ou quem vai ganhar isenção, uma parte das isenções, é a criação de uma taxa ou de uma outra fonte de tributo, não sei, isso nós temos que discutir. Agora, se nós não tivermos uma proposta desse tipo, nós vamos cair na mesmice, né? Porque o governo Olívio fez um esforço muito grande pela educação pública e isto, né, esvaiu-se rapidamente nos governos conservadores. O governo Tarso, da mesma forma, e nós já vimos hoje a situação que está o Rio Grande do Sul. Podemos passar os próximos gráficos. Aqui vocês podem ver o gráfico do salário, né, a comparação ali do governo Rigoto, governo Ieda e o governo Tarso, que deu quase 50% de aumento real, um dos maiores aumentos da história da história da educação pública do Rio Grande do Sul. No entanto, a repercussão disso foi pequena em função do achatamento do salário dos professores, da herança histórica, né, de depressão salarial dos professores. Isso teve pouca repercussão. Então, a questão salarial dos professores, a qualidade física das escolas, não será resolvida pelos mecanismos de financiamento que nós temos hoje. Nós precisamos discutir com a sociedade, chamar a sociedade e todos aqueles que dizem que a educação é importante, para que nós possamos buscar uma fonte específica, criar um fundo que possa financiar a educação e, de fato, nós temos uma educação de qualidade para as nossas crianças e os nossos jovens. Pode passar. Bom, ali vocês podem ver o que ganhou, como cada governo tratou os professores. Nós tivemos aumento real do governo Olívio Dutra, uma perda do governo Rigoto, um pequeno aumento do governo Ieda, porque ela teve que pagar o que perdeu na justiça, né? Aqueles processos judiciais, e um aumento real significativo do governo Tarso. E, mesmo assim, nós ficamos muito longe de garantir um salário digno aos nossos professores. Pode passar. Em relação aos investimentos, nós investimos muito mais do que os dois governos anteriores, né? Quase 400 milhões em recuperação das escolas, em obras. Mesmo assim, isso foi insuficiente, né? Calcula-se que hoje nós precisaríamos de 2,5 a 3 bilhões para recuperar de fato a rede pública e colocar ela dentro de um parâmetro de dignidade. Como isso seria impossível fazer em 4 anos, nós estamos propondo em 10, né? Num projeto que fosse iniciado pelo nosso governo, consensuado e transformado institucionalizado legalmente para que ele fosse realizado. Podemos passar. O resultado da queda do financiamento no governo do governo Sartori, nós podemos ver naquele quadro ali. Nós tivemos pela primeira vez um rompimento da queda das taxas do aumento da evasão escolar e da reprovação. De 2011 e 2014, nós tivemos um rompimento dessa linha descendente e nós construímos uma linha ascendente nos resultados da educação. Entretanto, no governo Sartori, nós já vamos ver que começou novamente a linha a cair. Quer dizer, os resultados da educação continuaram a decrescer em função do desinvestimento do governo Sartori. Pode passar. E se a gente pegar o IDEB,
que nós todos temos as nossas restrições ao IDEB, mas como a mídia utiliza sempre o IDEB como uma coisa muito forte, né, fazendo ranking entre os estados e tal, nós podemos ver ali que o IDEB do governo Sartori, ele regrediu o índice é menor que o de 2005. Quer dizer, nós perdemos 10 anos, em 2 nós baixamos 10 anos, nós tivemos uma alta significativa no IDEB em 2013, no nosso governo, e uma queda acentuada já no governo Sartori. É assim que a educação pública é sempre tratada pelos governos conservadores. E os nossos esforços, eles acabam se esvaindo, né? Uma vez que nós não reelegemos os nossos projetos, que é essa característica do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu deixo vocês todos receberam o documento. Esse documento não é um documento fechado. Vocês todos poderão escrever adendos, questionamentos, contribuições e nos mandar, que nós vamos acolher e vamos estudar todas as contribuições. É um documento que, de fato, abre uma discussão para que nós possamos constituir um programa de governo consistente e possamos mostrar à sociedade gaúcha que nós temos uma proposta para, de fato, retomar e criar um processo concreto, um processo sólido de recuperação da escola pública do Rio Grande do Sul. Nós não podemos ter nenhuma ilusão que a curto prazo as questões sejam resolvidas, mas nós temos a possibilidade de iniciar um processo de fato, reconstrução da escola pública gaúcha, se nós tivermos um projeto consistente e conseguirmos trazer a sociedade civil para essa discussão e criar um compromisso no Rio Grande do Sul para a construção de uma escola pública de qualidade. Eu quero ver quem no Rio Grande do Sul pode ser contra, né, se propor um projeto, se propor um fundo para a educação e indicar quem deve contribuir para esse fundo para que nós possamos alavancar a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não vou falar no detalhamento do programa, em todas as nossas questões de conteúdo, a nossa concepção de educação integral, porque a professora Cássia vai trabalhar essas questões na sua fala, e vocês poderão se valer do texto do programa para fazer as reflexões e as contribuições que forem necessárias para enriquecimento do nosso programa. Então eu deixo vocês à vontade para fazer as contribuições por escrito depois, e nós teremos também uma participação de mais de 15 companheiros que estão militando em entidades educacionais depois, que trarão as suas contribuições para o nosso programa. Um abraço a todos e muito obrigado.